Graças a Deus. Bom dia, vocês estão bem? A paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom? Ele é maravilhoso, né? É maravilhoso o Senhor, a presença do Senhor e ter um lugar para onde nos reunirmos juntos assim, em comunhão, pertinho dele, em nome de Jesus, amém? Então vamos receber dele a palavra, o Evangelho. Convido você a ler comigo. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, hoje vamos ler os versos 25 a 37, esse ano que Lucas está nos levando assim para a presença do Senhor de uma forma tão linda, aos domingos, às quartas. Lucas 10, 25, um trecho exclusivo de Lucas, mas que eu considero quase obrigatório assim, né? Dá para ler o Evangelho de Lucas, se não ler isso, não lemos. E um momento muito importante, daquilo que é o Senhor e de que Deus tem e espera de nós, amém? Vamos entender isso. Encontrou aí? Encontrou? Verso 25? Se não encontrou aí, encontrou aqui, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, olha: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso, que você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: então vá e faça o mesmo. Amém? Senta aí no seu lugar, glória a Deus, porque o Senhor é bom. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, minhas irmãs, dizem por aí que nós vivemos na era das conexões, né? Por quê? Porque o planeta inteiro, a imensa maioria dos habitantes dele estão conectados pela internet. A internet é isso. Aqui, no Riacho Grande, ou em Bangladesh, nada está distante. Nada, porque nós sabemos tudo o que acontece, tanto aqui quanto lá, e sabemos isso de maneira automática, né? Uma coisa interligada, uma coisa... Temos a impressão que nós estamos ligados com qualquer lugar do mundo está próximo de nós. Isso é o que parece, que resta. Porque a internet liga todo o globo terrestre no mesmo instante, e a sensação que sobra é que nós somos um planeta realmente conectado. Tem até um termo que alguns usam aí, que nós somos uma aldeia global, né? O globo inteiro é uma coisa só, é uma só aldeia de pessoas. E aí, o discurso, inclusive o discurso que legaliza a internet, é que ela existe para nos aproximar, né? Por isso que ela existe. Mas aí a gente, olhando bem, eu penso que existe um paradoxo aí. Por quê? Porque eu penso assim, ao mesmo tempo, de forma simultânea, nós nunca vivemos na história humana uma época de pessoas tão conectadas umas das outras como nós vivemos hoje.
É muito importante entender o que está à nossa volta. O Evangelho serve para isso, para iluminar a nossa caminhada, né? Se o Evangelho é lâmpada que ilumina os nossos passos, nós temos que entender a vida. Na verdade, o que nós temos notado é um crescente distanciamento entre as pessoas. E eu queria dizer para você, você não precisa ir para Bangladesh, você pode olhar, por exemplo, para os lares. Porque, ao invés de proximidade, lá nós encontramos pessoas cada vez mais distantes e isoladas por conexões virtuais. Eu quero que você observe isso. Nós queremos nos conectar com o que está lá fora, nós queremos nos conectar com a vida dos outros, nós queremos nos conectar com a China, se for preciso, mas nós estamos distantes de quem está aqui do nosso lado, de quem está mais próximo de nós. E aí eu fico pensando assim, em todo canto, nos grupos de amigos, nos ambientes em torno de uma mesa, por exemplo, no restaurante, um casal se senta numa mesa, na mesma mesa, porque eles combinaram ir lá juntos, mas sentados na mesa eles não são um casal, eles são duas pessoas, porque está cada um com um celular, você observou isso? Está cada um com um celular olhando coisas que não dizem respeito nem à mesa e nem ao casal, mas dizem respeito somente a quem interessa a ela. Você desconstrói algo ali porque dá a impressão que eles se negam a se conectar um com o outro, é estranho, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, tão do lado e tão distante, o outro obviamente está excluído, ele está distanciado, está sentado na mesma mesa, mas não é próximo. Isso tem sido a realidade das pessoas. Você entra num ônibus, você está num lugar, até no elevador, está todo mundo assim, não está? De alguma forma você está distante daquela pessoa, você não quer estar do lado dela. É uma realidade do mundo que a gente vive. Você passa nos pontos de ônibus, tem 4 pessoas sentadas e 4 pessoas assim, cada um não está próximo. Dizem que o mundo é globalizado, porque todos estão interligados, mas na prática as pessoas estão se sentindo cada vez mais distantes, isoladas e solitárias, nunca tanto quanto hoje. O problema do isolamento social tem sido discutido muito. Esse distanciamento tem sido um problema enorme. Esse paradoxo faz com que, ao invés de nos reunirmos, todas as pessoas do planeta, porque é a nossa casa comum, a Terra, ao invés de nos aproximarmos uns dos outros como irmãos e irmãs da raça humana, na verdade cria individualismos e cria polarizações que servem mais para nos distanciar do que para nos aproximar. Observa como o mundo que é chamado globalizado está cada vez mais polarizado e as pessoas estão cada vez mais intolerantes umas com as outras, né? Por que será? Em tudo, na política, na relação familiar. A questão é que o resultado dessa coisa que isola, esse isolamento pessoal, existe porque as pessoas, o foco humano está voltado para si mesmo. E assim não importa nada que aconteça no mundo que eu estou, o que importa sou eu. Eu sou o foco de mim mesmo. Aliás, se eu fizesse uma enquete hoje e perguntasse assim, existe alguém no mundo que você faria qualquer coisa por essa pessoa? Existe alguém no mundo, alguém que não tem limite para o seu desprendimento, para o seu amor, que você abriria mão de tudo por ela? Você sabe que a resposta, sim, lógico, pastor, existe. Sabe quem? Eu mesmo. Para fazer tudo, abrir mão incondicionalmente por alguém, seria eu mesmo. Porque a lógica do mundo é isso, querido, me dê tudo que eu preciso, a lógica é prepare o melhor para mim, resolva todos os meus problemas pessoais, não permita que me falte nada, cuide de mim no que for necessário, me paparique se for preciso, não esqueça de me dar nenhuma comunidade, porque eu mereço e tal. É uma lógica humana essa, é uma lógica do mundo. Então quer dizer que ao invés de nos aproximar, de nos tornarmos próximos uns dos outros, nós estamos nos distanciando cada vez mais uns dos outros. Infelizmente, cada vez mais sendo intolerantes uns com os outros, afinal o outro é diferente, né? O outro nunca faz como eu faço. O outro, por exemplo, não é aquilo que eu esperava dele. O outro não gosta das mesmas coisas que eu gosto. Lógico, tem que ser assim, por quê? Porque ele é diferente, não é você, tem que ser diferente, ele não é o que você espera. Por quê? Porque é o outro. A gente não quer o outro, a gente quer a gente mesmo, porque a gente está focado somente em nós mesmos. Percebe aqui qual é talvez o problema? E eu não sei se você percebe, agora eu quero também chamar a tua atenção, porque eu quero que você observe como tudo isso é transferido para o mundo das religiões, para esse contexto religioso,
Porque se tem algo neste mundo que aprendeu como ninguém a distanciar as pessoas umas das outras, esse algo se chama religião. Eu acho isso impressionante, e é muito impressionante, sabe por quê? Porque inicialmente, a necessidade humana, que é desde sempre, desde que existe organizado algum tipo de grupo humano, desde a antiguidade, a pré-história, sempre existe uma necessidade humana por religião. E essa necessidade inicial é porque o ser humano não convive, não sobrevive, se ele não estiver ligado uns com os outros. O ser humano não sobrevive se ele não estiver próximo, perto uns dos outros. E eu sei que a discussão é muito grande com relação a isso, mas a lógica mais evidente é que a palavra religião existe, porque a religião existe para nos religar, né? A religião existe para nos religar com Deus, com o sagrado, porque possivelmente a palavra religião vem da palavra religare, e aí ela tem o sentido, ela deve existir para nos ligar, nos aproximar de Deus e uns com os outros. Mas essa criatividade incrível que só o ser humano tem, conseguiu fazer com que as religiões fossem a dimensão que mais nos distancia uns dos outros e pior, nos distancia de Deus. Eu fico assim, como é que a gente consegue? Bom, a começar pela noção que nós demos ao sagrado, né? A noção que nós demos à santidade. Você sabe o que significa santidade na tradição religiosa? Santidade é algo que é separado. Ser santo é ser separado. E assim, nesse contexto, para a religião, que é separação, crente jamais pode estar junto daquele ali, porque eu sou santo, e aquele ali, ai, Deus me livre, aquele outro é profano, aquele outro lá é pecador, aquele outro é perdido, aí ele fuma, aí ele bebe, ele é homossexual, Deus me livre, Deus me aproximar dele, porque eu sou santo. Olha essa noção que nós inventamos. Como isso é importante. Crente é alguém que julga o outro, e no seu julgamento o outro é alguém impuro, e por isso se afasta dele. Afinal, se afasta porque se julga santo, se separa e não se aproxima daquele que não é como ele. Talvez aqui esteja um dos maiores desserviços cometidos pela tal da religião. Porque pensando assim, ao invés de nos ligar uns com os outros, para mostrar outras possibilidades ao outro, que esse é o nosso testemunho, sim ou não, nós nos distanciamos uns dos outros, e aí o que acontece? Nós temos que manter a nossa religião, e nós temos que ficar longe, separados, distantes. Como é que nós vamos conseguir influenciar? Olha esse desserviço, olha que tamanho. E por isso eu disse que religião se tornou essa coisa que nos distancia de Deus e dos outros. Por quê? Porque, presta atenção assim, Deus é um Deus dos encontros, e jamais o Senhor se distanciou de nada. Deus nunca quis se distanciar da sua criação, nem nos piores momentos. Deus sempre quis se aproximar dela, mesmo nos momentos em que as pessoas faziam de tudo para desonrar o santo nome do Senhor, Ele nunca quis estar distante. O mundo estava uma miséria, Deus vinha. Em toda a narrativa bíblica, Deus sempre quis se aproximar da sua criação. Por exemplo, antes da queda, Ele se aproximava pessoalmente. Antes do pecado, Ele vinha pessoalmente. Agora, seja pessoalmente antes da queda, depois, Deus tem um problema com o pecado, mas Ele sempre enviava os anjos, sim ou não? Ele sempre levantava profetas, Ele sempre veio através do seu Filho amado, e finalmente Ele veio através do seu Santo Espírito. Por quê? Porque Deus quer estar. Por que você acha que o papel do diabo é nos dividir? Você acha que é à toa? Que a palavra diabolos é o que nos divide, né? O dia. Por que você acha? Você acha que é à toa? Não. Sabe por quê? Porque Deus vem e Ele quer ser próximo de nós. E Deus quer nos unir, porque o desejo do Senhor é que a humanidade seja aquilo que Ele é. O quê? Um povo que se ama e em se amando revela ao mundo que Deus é amor, porque Deus deseja aproximar e as religiões preferem distanciar. E nunca se esqueça que aquilo que nos distancia e divide não pode vir de Deus. Eu estou falando de medidas aqui que servem para mim e para você em nome de Jesus. Porque a pergunta é, nós escolhemos o quê? Aproximar ou distanciar? Aqui tem um padrão de vida que... E como eu sempre digo, nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que aprender com quem? Com Jesus, né?
E aí aqui eu estou falando de tudo isso porque nós temos que olhar para Jesus, Ele que veio ao mundo para querer ser e ser próximo de todos nós, e Ele continua vindo, aliás, diz o texto aqui do Evangelho que Ele estava caminhando para Jerusalém em direção à sua cruz. Vamos entender aqui porque que eu estou falando tudo isso. E em dado momento, a palavra diz que Jesus dá uma parada, para quê? Para enviar os seus discípulos para mais perto das pessoas. 72 seguidores, 72 discípulos, diz Lucas, foi enviado de 2 em 2, nesse momento aqui, para irem até os povoados vizinhos em volta do caminho, para fazer o mesmo que Jesus estava fazendo, o quê? Implantar o reino de Deus, pregar a palavra, curar as doenças, expulsar os demônios, Jesus envia. Eu acho interessante, ele interrompe a caminhada primeiro para delegar mais pessoas para a obra. Observe como Jesus não centraliza, ele não acha que a obra é exclusividade de ninguém, porque a partida dele estava próxima, e ele queria estar o mais próximo possível da maior quantidade de pessoas possível. Aliás, no capítulo 10, no versículo 2, ele diz aquela frase que você conhece, que diz assim, a colheita é grande, tem tanta gente por aqui que precisa, a colheita é enorme, mas os trabalhadores são tão poucos. Orem, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Portanto, vamos lá, vamos trabalhar, meu povo. Esse é o momento. Agora, enquanto Jesus designava os apóstolos e ensinava como eles deveriam se portar quando eles chegassem a um povoado, diz o texto que se levanta um perito da lei, é um doutor, que entendia tudo da lei de Moisés. E a Bíblia diz que ele o interpelou, não porque ele achava que ele poderia aprender alguma coisa com aquele rabino, com Jesus, com aquele mestre, mas para colocá-lo à prova, ou seja, para tentar provar que Jesus não era quem ele dizia que era, que Jesus estava errado, que tudo que Jesus estava falando, que tudo que Jesus fazia não era de Deus. E ele diz o quê? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O perito da religião faz uma pergunta religiosa a respeito da salvação. Ele quer saber sobre a vida eterna, ele quer saber sobre salvação. A resposta veio através de outra pergunta, né? Isso Jesus fazia o tempo todo, e eu acho isso de uma sabedoria, porque ele devolve a pergunta para a pessoa pensar no que ele está perguntando, né? Ele responde perguntando, o que é que diz a sua religião? O que está escrito na lei? Ou melhor, como você interpreta o que está escrito sobre salvação? Como você a lê? O doutor altivo, né? Assim, sabedor, faz um mix. Ele não cita um versículo, ele cita Deuteronômio e Levítico junto, porque ele quer mostrar que de religião, deixa comigo, isso aí eu sei. Está aqui na ponta, está decorado. E ele diz assim, a lei diz que para ser salvo é preciso amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o contexto. E aí Jesus diz o quê? Bingo, resposta correta. Então, faça isso que você será salvo. Então, faça isso e você viverá eternamente, Observe que Jesus aqui está falando com quem? Com alguém que teoricamente sabia tudo de religião, e exatamente por isso, o Senhor Jesus desloca a salvação da teoria para a prática de vida. É essa a proposta de Jesus aqui. Como ele achava que sabia, Jesus tira do saber para colocar no fazer. Esse é o contexto. Faça isso que você viverá, essa é a frase. Ele quer saber como herdar, e herança aqui a gente recebe, né? Herança é uma coisa que a gente ganha, mas Jesus não diz que ele vai ganhar, Jesus não diz que ele vai herdar, Jesus diz, você vai viver, porque vida existe para ser vivida, em nome de Jesus, amém? Tem alguém aqui nessa manhã que deseja viver eternamente? Tem? Jesus está desafiando todos aqui a entender que não adianta ficar olhando para o céu achando que vai ganhar alguma herança. Às vezes as nossas teologias se enganam profundamente. Não adianta ficar olhando para o céu achando que vai ganhar de graça alguma herança. Nós precisamos fazer o quê? Abraçar os desafios do aqui e agora na terra. Como? Amando a Deus, nos aproximando e abraçando a necessidade, pessoas que necessitam de ajuda, vivendo a nossa fé, fazendo com que o próximo viva também. Existe algo prático aqui. Agora observe mais, observe que tanto que o amor de Deus necessariamente precisa ser estendido ao amor pelo próximo. Essa fala de Jesus é reveladora demais. Não existe amar a Deus se faltar o amor ao próximo necessitado. Eu sei que eu estou falando um palavrão aqui agora nessa manhã, me perdoem por estar xingando na igreja. Amar a Deus
não existe se faltar o amor ao próximo necessitado. O caminho que leva a Deus passa necessariamente pelo próximo. Por isso que a lei dizia, por isso que tem que viver. Observa, dedicar-se a Deus e ao próximo são duas faces da mesma moeda, são duas faces da mesma coisa, porque o desafio de Jesus foi, o que está escrito na lei? Como é que você interpreta isso que você está lendo? Por quê? Porque o religioso sabia que nós temos que amar a Deus com tudo que nós temos. Então, a resposta foi correta. O problema é que você sabe, mas você não vive. Entende o momento aqui? Você sabe, mas você não vive. Aliás, a mesma coisa que foi afirmado pelo apóstolo Paulo em Romanos 2,13. Porque Paulo ensinou assim, porque não são, e Paulo era um cara que sabia tudo, era fariseu, sabia tudo da lei. Olha o que ele diz. Romanos 2,13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Não é saber, é fazer. Faça isso o que é Jesus? Ame a Deus com tudo que você tem, como? Amando o seu próximo como você ama a você mesmo, que você vai viver. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Tem igreja aqui nessa manhã? Vocês estão com o olho esbugalhado enorme, eu não sei porquê. Vocês estão entendendo isso aqui? Amor não é uma teoria, é uma maneira de viver. Amor, depois do século XVIII, virou um romance. Foi semana dos namorados. Tem namorado aqui nessa manhã? Foi gostosinho? Foi? Oh, delícia. Mas não é um sentimento, é uma maneira de viver. Por isso a nossa irmã Kátia leu aqui Romanos, no capítulo 13, que fala lindo, que a gente não tem que dever a ninguém nada, a não ser o quê? O amor uns pelos outros. Por que nós temos que fazer isso? Porque quem ama o próximo cumpre toda a lei, cumpre toda a religião. Porque a gente não comete adultério, a gente não mata, a gente não rouba, a gente não cobiça, ou qualquer outra coisa. Tudo isso que nós não fazemos, significa o quê? Ame o teu próximo, os outros, que você pode fazer tudo isso. Ame essa pessoa como você ama a si mesmo. Não faça com ele aquilo que você não quer que faça com você. Esse é o amor de Deus. O amor não faz mal contra o outro. Portanto, o amor é o que cumpre a lei de Deus. O amor é o que cumpre o que está na religião. O amor é o próximo. Ou seja, a vida eterna é para quem vive o amor, e quem vive aceita se doar, quem vive renuncia a si mesmo, quem vive respeita, perde e ganha para partilhar com os outros. É maravilhoso isso. A vida só se torna eterna, meu irmão, minha irmã. Quem quer ser salvo, isso é importante. A vida só se torna eterna em atos de amor, senão ela não é eternizada, porque só o amor é capaz de eternizar alguma coisa, e o amor a Deus é um movimento que nos coloca diante dos outros e diante de nós mesmos. Deus não quer que a gente ame a Ele só e fique aí nessa adoração, ai Deus, o mundo está explodindo, Deus. Você me ama? Amo o Senhor, e aí a tua volta? E você mesmo, você se ama? Você ama o teu próximo? Em atos de amor, meu irmão, isso é um movimento. Jesus está dizendo que toda a sabedoria teológica deste mundo de nada vale se o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos não determinar a forma como a gente vive. Isso tem que mandar. Nada do que nós fazemos nessa vida vai ter nenhum sentido se essa não for a medida. Você entende isso? É maravilhoso demais. E isso é uma resposta que Jesus deu, que eu chamo de uma resposta estonteante, de tão perfeita, porque não tem para onde ir diante dessa resposta. Acontece que um doutor da lei é um cara que sabe tudo da lei, e ele é altivo, por isso ele não se faz de rogado, por isso ele não aceita ser derrotado na sua teologia tão elaborada, ele que sabia tudo, e ele não vai aceitar que esse rabino aí saiba mais do que eu. Por isso o texto diz que ele quis se justificar diante dessa resposta. Por quê? Porque ele ficou meio sem graça diante da resposta de Jesus, porque Jesus diz, já que você sabe, por que você não vive? Você quer ser salvo? E você sabe de tudo isso e não vive por quê? E essa resposta perfeita de Jesus dá a entender isso, ele já sabia na teoria a resposta, mas ficou por aí, e por isso ele querendo, todo sem graça, se justificar, falou, Jesus, mas e quem que é o meu próximo? Ou seja, quem é que eu tenho que amar? Já que você perguntou, meu filho, Jesus então elabora mais ainda, e para responder ele contou uma parábola.
É nesse contexto que está a parábola que todo mundo conhece do bom samaritano. Que, aliás, deveria ser de um samaritano bom, né? Porque não está na Bíblia bom samaritano, nem samaritano bom, mas é um cara que, né, que fez o bem, né, gente? Então, veja, um homem descia de Jerusalém para Jericó, que é uma serra. Quando ele descia, viajando, caiu na mão de assaltantes, eles tiraram as roupas, eles espancaram, roubaram tudo e foram embora, deixando ele quase morto, semi-morto assim, desfalecido. Acontece estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e ele viu o homem, mas ele cruzou para o outro lado da rua. E do mesmo jeito veio um levita, quando chegou no lugar, viu o homem, mas passou para o outro lado da rua e foi. E aí, descendo pela mesma estrada, vinha um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, viu também, mas não virou, ele foi lá, olhou o homem, e ele teve piedade dele, porque ele se aproximou, e ele viu o homem machucado, ele viu que ele ainda tinha vida, e o texto diz que ele enfaixou, ele usou faixas para enfaixar o homem, passando vinho, porque era a maneira que eles esterilizavam as feridas, passando vinho, limpando com vinho, e passando azeite para deixar aquilo, e enfaixou o homem, depois colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. Diz o texto que no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando eu voltar aqui, eu vou pagar tudo que você gastar, as despesas que forem, cuida dele, porque não importa, eu quero que ele esteja bem. E aí a pergunta de Jesus é, qual desses 3 homens foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E aí o perito não ousou falar o samaritano, mas ele falou que teve misericórdia dele. E aí Jesus falou, então vai e faça a mesma coisa. Faça isso que você vai viver. Tem um fazer aqui, sim ou não? Vai e faça a mesma coisa. Então, meu povo de Deus, eu queria hoje pensar, se nós vivemos num mundo que diz que está perfeitamente conectado, mas no fundo tem distanciado as pessoas cada vez mais umas das outras, se as religiões existem para ligar ou religar as pessoas com Deus e entre si mesmo, mas tem distanciado cada vez mais do que outra coisa, nessa manhã o Senhor se aproxima para nos dizer que não é exatamente nada disso que Ele planejou, logo Ele que veio até nós para nos reconciliar, para nos tornar próximos dEle novamente, tudo que Ele espera, que nós saibamos o quanto é importante sermos próximos uns dos outros. Você está entendendo isso aqui, Senhor? Não? Tem um projeto aí, por aí, tem o que Deus espera de nós, e nós temos que tomar uma decisão. Porque o doutor entendido aqui, o teólogo da religião, teve que ir para casa coçando a nuca aqui, a cabeça, porque ele foi profundamente questionado aonde? Nas bases de uma religião que, ao invés de ligar, de aproximar as pessoas de Deus e do seu próximo, era usado para julgar e distanciar as pessoas umas das outras. E por isso, a pergunta importante diante desse desafio de Jesus seria, será que nós estamos aproximando ou distanciando as pessoas? Não é? Tem evangelho aqui? Eu tenho que me perguntar. Porque Jesus questiona profundamente tudo que aquele homem entendia de Deus. Todos os conceitos, sobretudo porque para um fariseu, um doutor da lei, um perito da religião, falar que um samaritano era o que mais se aproximava daquilo que Deus entendia de bom, era uma afronta sem medida. Eu não sei se às vezes a gente não entende isso aqui. Eu comecei semana passada, eu dei uma pincelada para você entender esse ódio recíproco que existia entre judeus e samaritanos, era um ódio muito forte. Primeiro porque os samaritanos se negavam a sacrificar no mesmo templo dos judeus, em Jerusalém, por isso eles construíram o seu próprio templo, isso para eles era uma blasfêmia. Agora, destruir o templo dos samaritanos pelos judeus, que foi destruído, como eu falei semana passada, era uma outra também pior, pelo outro lado. Tem um livro na Bíblia Católica, no Antigo Testamento, chamado Eclesiástico, né, que é uma tradição católica, está no Antigo Testamento, e lá tem uma frase que diz que os samaritanos são um povo estúpido. Isso explica, talvez, aquele inconformismo daquela mulher na beira do tanque, quando Jesus chega para falar com ela, com 30 anos de idade, ele chega lá, ela fala assim, como assim, você está louco? Você vem falar comigo, você é judeu? Como assim? Você entende por quê? Na tradição judaica tem 2 livros escritos pelos rabinos, o Talmud e o Mishnah. Esses livros eram o quê? Eles existem, são escritos por quê? Porque existe a lei, né?
existe o Levítico, a lei de Moisés, e os rabinos interpretam a lei. Eles escrevem esses livros para dizer o que está escrito lá. E na interpretação, por exemplo, desses livros, está escrito, tem um texto de Êxodo 21:14, que é um texto que diz, lá no Êxodo, como a gente tem que tratar os agressores, quem nos agride. E lá na interpretação diz que os samaritanos não são próximos dos judeus, eles não são os nossos próximos, porque eles são malditos, eles são agressores, eles merecem morrer. A interpretação dos judeus é isso aí. A hostilidade era tão grande que nas sinagogas os samaritanos eram malditos. O povo judeu pede a Deus para não dar nenhuma oportunidade desse povo ter vida eterna, porque eles não merecem. E só para você entender como está pior, as coisas pioraram muito quando numa festa de Páscoa, quando Jesus tinha uns 8 anos de idade, dizem que entre 6 e 9 anos, não é certa a data do nascimento de Jesus, mais ou menos uns 8 anos de idade, Jesus era um menino. Durante uma festa de Páscoa, nesse período, os samaritanos tornaram a praça do templo de Jerusalém, na calada da noite, um lugar impuro, um lugar maldito. Como? Eles foram lá meia-noite, os samaritanos, e espalharam um monte de ossos humanos no pátio do templo de Jerusalém. Porque para o judeu não existe nada mais terrível do que um cadáver. Eles estavam tornando aquele templo impuro. Olha essa atitude, querido, é uma coisa horrorosa. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, é um historiador mesmo, existem os livros dele até hoje, para você ler. E ele, em dado momento ele diz que no primeiro século, ele diz assim, os samaritanos armaram emboscadas para peregrinos judeus que vinham às festas. Enquanto os peregrinos caminhavam para a festa no templo de Jerusalém, eles eram emboscados. E em resposta, diz ele, os judeus atacaram vilas samaritanas e massacraram os seus habitantes. Era uma guerra. Veja até onde Jesus está indo quando ele conta essa parábola por um doutor da lei, fariseu, judeu, porque Jesus está elogiando um samaritano no momento que reinava entre ambos um ódio irreconciliável. Você entende o que Jesus está fazendo aqui? Às vezes a gente acha que é difícil. Difícil não, é horrível. E é interessante que o distanciamento entre os dois povos aqui era patrocinado por quem? Pela religião. Pela religião. E é exatamente aqui que Jesus cutuca a ferida. É exatamente aqui que Jesus, o perito da religião, inconformado com o brilhantismo da resposta de Jesus, questiona: quem é o meu próximo? Por quê? Porque ele quer saber como ele pode julgar. Quais os limites do amor dele pelas pessoas? Afinal, para um judeu próximo, só podia ser outro judeu. Não tinha outro. Nação santa, povo eleito somos nós e o resto é maldito. Quem é o meu próximo? Quem é como eu? Talvez por isso, o sacerdote e o levita da história de Jesus viram o homem ali desfalecido, mas mudaram o lado da estrada. E eu queria dizer para vocês, não pode julgar ele, sabe por quê? Porque ambos eram religiosos, ambos trabalhavam no templo, o sacerdote e o levita. E segundo, eles fizeram isso porque eles estavam obedecendo o que mandava a sua religião, porque segundo ela, jamais um religioso poderia chegar perto de um morto. Se tocasse, não podia entrar mais na igreja. Estava impedido de entrar na igreja, o homem estava semi-morto à beira do caminho, eles se desviaram. Por quê? Porque o coração... Não, porque a religião ordenava. O que tudo isso tem a ver comigo, com você, conosco, querida comunidade? O que isso quer dizer conosco? O que isso quer nos ensinar hoje? Sabe o quê? Tudo. Tudo. Porque tem a ver com servir a um Deus que não compactua com o mundo, produzindo mais distanciamentos entre as pessoas. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Nós temos aí um ano de Copa do Mundo, que nós odiamos aí os nossos adversários, né? Mas nós temos um ano de eleição, polarizada, cada um do seu lado, querendo que o outro morra. O que isso nos ensina? Deus não tem nada a ver com esse mundo dos celulares na mão, distanciando as pessoas umas das outras. Deus não tem nada a ver com os individualismos, muito menos com a religião, que ao invés de aproximar, de tentar, não, ela julga, ela distancia os seres humanos uns dos outros. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Nós temos a ver, estamos no momento de reafirmar nossa identidade como povo de Deus, amém? O Deus que servimos, querido irmão, querida irmã, é o Deus que nos criou para sermos parte de uma mesma família, unidos sob o mesmo Espírito, agindo para que esse mundo seja realmente um lugar bom para quem? Para todo mundo. Eu não sei se você sabe, essa semana, um homem é dono da riqueza de 46% do dinheiro do mundo.
é dono de 46% do dinheiro do mundo. Ele é trilhardário em dólares. Ele está criando um fosso no planeta. O que nós temos a ver com isso? Nós vamos pagar pau, nós vamos elogiar, querido, não. O mundo tem que ser um lugar mais justo para todo mundo. Ele é o Deus que nos aproxima. Por quê? Porque para Ele, eu quero que você entendesse, ao invés de termos o foco só em nós mesmos, nós temos que olhar principalmente para quem mais necessita, que foram injustamente oprimidos pelo mundo, para enxergar que ali também está alguém que é o nosso próximo. Ali na calçada não tem um mendigo maldito, vagabundo, não. Tem um irmão meu sentado na calçada, deitado no portão da minha casa, né, ali? Tem uma irmã minha ali. E nós temos que ter essa consciência, porque nós somos o povo de Deus. Esse é o inconformismo de Jesus com aquele homem. Na cabeça do religioso, a questão é saber quem tem direito ao amor dele, quem é o próximo e quem não é o próximo. Mas na cabeça de Jesus, e aqui ele toca na ferida, porque nela, naquilo que ele falou, está aquilo que aquele religioso jamais admitiria, que um samaritano jamais poderia ser o seu próximo. E aí o que nós aprendemos com isso, povo de Deus? Sabe o quê? Que próximo não é alguém que está do meu lado. Próximo não é aquele que é mais conveniente para mim. Próximo não é aquele cara que eu gosto dele, ou aquela moça que eu gosto. Próximo, não. Próximo a quem nós decidimos nos aproximar sem reservas para conhecer e ajudar ele nas suas necessidades. Esse é o meu próximo. Sem distinções de nenhuma espécie, seja de idade, de raça, de classe social, de religião, de orientação sexual, política, não importa. Porque o Deus que nos aproxima deseja que nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E o próximo não são todos aqueles e aquelas que nós queremos, mas são os que Deus coloca no nosso caminho como oportunidade para a gente ser um ser humano melhor. Nós temos que dizer não para esse mundo. Nós temos que sair de nós para ir lá mostrar que existe um Deus que nos ama e que espera de nós revelar esse amor no mundo. Próximo é todo aquele e aquela que surge no nosso caminho como oportunidade de amar Ele de graça, sem esperar retorno ou recompensa, fazendo isso simplesmente porque amor é o que Deus espera de nós, que somos o seu povo, sim ou não? Você entende isso, meu irmão? O samaritano aqui, olha o que esse homem fez. Ele interrompeu a sua viagem. Será que ele se atrasou para o próximo compromisso? Não sei. Ele interrompeu a sua viagem. E ele aqui, eu não sei. Ele foi lá, ele colocou à disposição os primeiros socorros, o vinho, seu vinho, o azeite, as ataduras. Depois ele empresta o seu próprio animal. Será que ele acabou o percurso a pé? Ele foi a pé, ele parou na hospedaria, ele carregou o homem para dentro da hospedaria, ele usou o seu próprio dinheiro para pagar a hospedagem de um desconhecido, quem ele nem sabia quem era, e ainda por cima ele se comprometeu a voltar. Eu volto daqui a pouco e eu autorizo o dono da hospedaria a fazer o que fosse necessário para que esse homem aí esteja bem, curado, restaurado, porque eu vou pagar do meu próprio bolso o que precisar, não importa, para que esse desconhecido seja restaurado, fique de pé, seja curado, esteja bem. Deixa eu perguntar uma coisa, o que queria ganhar com isso? Nós temos que entender o que é amor. O que queria ganhar com isso? Nada. Qual que é o nome disso, pastor? O nome disso é o amor verdadeiro de quem ama a Deus de graça com tudo que tem, e por amar, ama as pessoas como ama a si mesmo, faz por ele como está fazendo por si mesmo. Quem está ali no chão jogado não é ele, sou eu, é um próximo, é um irmão, então eu vou fazer por ele o que eu queria que fizesse por mim se eu estivesse lá. Esse coração é que mostra que ama o Senhor. Se para Deus o que mais importa é amar, nós temos que entender o que é amor. Porque o samaritano da história de Jesus aqui nos ensina que não existe amor sem renúncia. Não existe amor, meu irmão, minha irmã, nos individualismos, nos isolamentos, nos distanciamentos. Porque na história de Jesus aqui nós aprendemos que o amor não é uma relação baseada somente em mim mesmo, mas a partir do outro, principalmente o outro que necessita do meu amor, do meu cuidado, da minha ajuda. Graças a Deus. Eu estava ouvindo a Beth falar aqui, eu lembrei de uma coisa. A gente acha, né, Beth, que existe uma obrigação, um peso. Uma coisa que a igreja do Senhor não pode abrir mão, nunca, jamais, de maneira nenhuma, é que assim,
são oportunidades, e aí a gente perde essa oportunidade. O outro necessitado, o outro que não me é conveniente, o outro que não me agrada muito, mas está precisando de ajuda, é uma formidável oportunidade de dizer para o Senhor que nós somos justos e que nós queremos fazer parte do reino de Deus. Por quê? Porque só vamos entender e viver o reino de Deus quando a gente descobrir o outro do nosso lado, com todas as suas necessidades, e no nosso dia a dia, porque o reino não é meu, ele não pode ser só para mim, ele tem que ser para todos, e todos é para isso que a gente existe. Esse é o papel da igreja. A pergunta do religioso sobre a vida eterna e sobre quem é o seu próximo estão vinculadas. É a mesma pergunta. Por quê? Porque não existe vida eterna sem a gente sair de nós mesmos. Nós não estamos salvos, meu irmão, centrado em nós mesmos. Não existe salvação em mim. Não eu sou a igreja, não nós, a salvação está em nós, juntos, cuidando uns dos outros, fazendo uns pelos outros. E o que isso tudo significa? Que sou eu que tenho que fazer. Aliás, sou eu que preciso me fazer próximo do outro. Sou eu que preciso fazer. O julgamento passa a ser de mim para com o outro, não é do outro, mas é de mim. Eu me julgo. Eu não estou julgando o irmão ali que está passando a pendura porque é pecador. Eu estou me julgando para saber o que eu vou fazer com aquele pecador. Porque pecado ele peca, eu peco e o pecado está aí. A gente sabe disso, mas o julgamento não é do outro, é de mim mesmo. A obrigação de aproximar é minha, é da minha consciência, isso é todo meu. O doutor da lei perguntou como ele tinha que julgar para saber quem era o seu próximo, mas segundo Jesus, seria ele que precisava ser julgado para entender quem é que ele estava se aproximando, de quem ele estava se tornando próximo. A parábola é sensacional. A pergunta do final, quem é dos três que é o próximo? Entende o que Jesus está perguntando aqui? Quem é dos três? Aquele que se julgou e se aproximou. Aqui está o próximo. É maravilhoso isso. Porque ao outro não é o julgamento, ao outro nada de julgamento, porque não importa a nacionalidade da pessoa, não importa a idade, não importa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, não importa se é o que fez ou deixou de fazer, não importa se é um cara legal ou se é um cara chato para burro, não importa, porque para o Senhor importa a situação da pessoa. O que ela está vivendo naquele momento é o que importa. Se ela precisa de ajuda, então eu preciso me aproximar para ajudar. Pronto, acabou. Ai, não pode dar cesta básica porque não é da nossa igreja. Quantas vezes a gente ouviu isso? Quantas vezes? Uma vez a gente queria fazer trabalho de rua. Aí nós ouvimos essa pérola do pastor. Irmãos, não adianta fazer trabalho de rua com morador de rua, porque aqueles lá já blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, estão condenados. Esse julgamento, portanto, povo de Deus, presta atenção aqui, os olhos do Senhor estão todos sobre nossas vidas, não é para julgar, não é para querer nosso mal, não, mas porque Ele se importa conosco, que Ele nos ama e nos ama muito, afinal nós amamos o Senhor, e assim, hoje Ele veio aqui para saber se nós estamos dispostos a sermos próximos de qualquer pessoa que precisa de ajuda. Você recebe essa parábola de Jesus hoje? Esse é o que está no coração do Senhor. Nós estamos dispostos a sermos próximos de quem precisa de ajuda. O Senhor quer um povo que ao invés de julgar os outros, julga a si mesmo. Olha para a sua obra. Ao invés de ver a situação do outro com olhos altivos, vê a sua com consciência, com postura e com atitude. Isso é igreja. Então a pergunta que eu preciso fazer não é quem é o meu próximo, porque eu preciso ir lá ajudar. A pergunta é, eu estou me aproximando de quem está passando por necessidades? Essa é a pergunta que tem movendo o nosso coração. Preciso repetir isso. Eu não preciso perguntar quem é o meu próximo para eu ajudar, né? Eu preciso me perguntar, eu estou sendo próximo de alguém que está precisando hoje, domingo? O que eu estou fazendo por alguém? E eu não sei se você está entendendo, né? Você está entendendo que eu não estou falando do seu marido, né? Da sua esposa, nem do seu filho, né? Você está entendendo isso, sim ou não? Eu sou tão próximo do meu namorado. Eu sou tão próximo da... Nossa, aquela vizinha tão legal, ela mora perto de mim. Não estou falando disso, né? Você está entendendo, sim ou não? Ou então assim, eu não quero ser próximo de ninguém. Eu prefiro ficar na minha. E eu digo para você, ok, beleza. Mas segundo a lógica de Jesus aqui, você não ama nem a Deus, nem a você mesmo. Desculpa. Sim ou não? Você não ama nem a Deus, nem a você mesmo. O primordial para Deus não é saber quem é o meu próximo, mas é saber se eu vou fazer-me próximo de alguém. Está claro isso, sim ou não?
Aqui tem um desprendimento. Como é que se ama a Deus? Você está compreendendo como é que se ama a Deus aqui? Compreende o que é eterno e nos salva? É fazer essa pergunta e ir lá. Vai lá e faz. Aqui está uma questão. Então, meu irmão, minha irmã, eu já estou indo para o final, para acabar com esse martírio. Queria dizer para você, nós já conhecemos o Senhor, sim ou não? Nós já conhecemos o Senhor, e se tem alguém que sabe disso, é Ele. Ele sabe que a gente conhece Ele. Por isso, Ele veio hoje dizer aqui para mim, então eu falei, agora que você sabe, então, agora você vai e faz. Agora você vai e faz, porque o que eu tenho para você é vida eterna, em nome de Jesus. Por quê? Porque só quando a gente decidir ir fazer, nós vamos estar libertos desse mundo dos distanciamentos. Quer vencer isso aí? Quer vencer esse inferno que fizeram na nossa vida? A gente precisa ir fazer. Senão nós vamos estar adoecidos por esse mundo que distancia. Só quando nós decidimos ir e viver o amor de Deus, aquilo que Ele tem por nós, um milagre vai acontecer, meu irmão, e não vai ter celular nesse mundo, não vai ter internet que vai te desviar, não, porque esse milagre diz que alguém vai vir e vai reinar sobre a nossa vida, o reino será de Deus, Ele vai vir, Ele vai governar os nossos dias. Você aceita ser governado pelo Senhor? Tem uma medida aqui. Qual? Nós temos que ir e fazer. Então veja, entenda que vida que Ele governa tem uma ênfase sobre o outro. Quando Deus governa, tem um desinstalar de si mesmo e uma prática de vida que liberta as pessoas. É um agir de forma concreta, é efetivo. É o que nós vimos aqui ontem, na vida de pessoas, aqui arrumando, ir lá, se envolvendo. É essas feiras na missão, é aqui limpando a igreja, é um ir e fazer. Quarta-feira a gente falou aqui de salvação. O que é salvação? Olhos, mãos, pés, dispostos a ir e mostrar que Deus é bom. Sim ou não? É uma questão prática. Sem se sair de si, sem arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra e fazer, não basta ter boas intenções religiosas. De boas intenções o inferno está? Não basta achar que sabe tudo de Deus. Porque na parábola, a proposta de Jesus foi uma conversão radical, que estava propondo para ele abrir mão e renunciar a uma religião que distancia as pessoas umas das outras. Afinal, aquele homem estava vivo porque alguém não se distanciou, não, ele se aproximou. Ah, mas é um samaritano pecador, não importa, mas hoje ele está vivo para a honra e glória do nome do Senhor, e ele vai agradecer. Se fosse um judeu, tá bom, ele vai agradecer aquele samaritano enquanto ele viver, não importa, em nome de Jesus. Ele estava pedindo para ele renunciar a uma religião de distanciamentos, afinal ele é o Deus que nos aproxima uns dos outros, amém, queridos? Nós temos que ser perto, nós temos que nos levantar, usar os nossos pés para ir lá fazer as pessoas se colocarem de pé de novo. E lendo essa parábola aqui, eu meditando nela essa semana, me dei conta que eu não posso jamais me amoldar aos padrões de um mundo que me propõe ser distante. O mundo dos distanciamentos, porque tudo que esse mundo quer é me isolar, é a você, nos fazer sozinho, pensando só em nós mesmos, e por isso o Senhor veio aqui dizer, aliás o Senhor me disse isso ontem, rapaz, não esquece que eu sou o teu Deus, e tudo que eu quero é te aproximar de quem mais necessita, sabe por quê? Porque eu preciso que você mostre para esse mundo o que é amor de verdade, amor de graça de verdade. Eu preciso que você mostre para esse mundo que eu, Senhor, continuo muito amando este mundo, tanto que eu tenho você, o meu filho e a minha filha amada, vivendo nele aí. Eu amo esse mundo e por isso que você está aí. Você entende isso, Senhor, na profundidade do que Jesus contou? Entende? Portanto, eu encerro dizendo, meu irmão, minha irmã, não se amalde não. Tem uma coisa acontecendo aí à nossa volta, dentro das igrejas, na vida das pessoas. Aonde, pastor? Lá na sua casa, na minha, na nossa, em todas, nos nossos filhos, nos nossos casamentos e nos vizinhos, nos familiares. Não se amolde a isso não. Não permita que um celular te impeça de se aproximar de quem quer que seja, ainda mais de quem você ama, de quem quer que seja, meu irmão, principalmente de quem mais necessita do seu amor. Não faça isso. Não permita, eu encerro, presta atenção aqui, você está aqui hoje, tem uma religião aqui, sabia disso? Não permita que aqui ou fora daqui, nunca, que nenhuma religião desse mundo impeça você de ser aquilo que Deus espera de você.
Religião tem aos montes e vai continuar tendo sempre. Não se engane, nunca deixou de ter e nunca vai deixar de ter. Mas você não pode impedir que uma religião impeça você de ser o que Deus espera. Você entende isso? Porque é o que importa para Ele. Religião inventamos nós, Deus não criou nenhuma, nós. Essa religião que serve nos aproxima de Deus e por nos aproximar de Deus, nos aproxima das pessoas. Nos faz ser esse amor junto à vida do outro e nos aproximamos das pessoas e não nos distanciamos delas. Então não deixe isso ser feito com a tua salvação, com a tua vida eterna em nome de Jesus, porque é com você que o Senhor se comprometeu eternamente, você entende isso? É com você, é comigo, é conosco que Ele se comprometeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome a palavra de Deus para a tua vida, tome o direcionamento de Jesus, isso que Ele veio fazer aqui hoje, para dizer quem somos nós, no coração dEle, um povo que não vive distantezinho não, que não vive em si mesmo isolado, não, mas é um povo que olha e fala, quem é que está precisando de mim? Que essa situação, eu conheci aquela pessoa ali, o que significa isso? Ele não precisa estar jogado na sarjeta, às vezes no seu local de trabalho você conheceu alguém que está vivendo um drama, não é? Às vezes no ônibus, às vezes em tantos lugares, você conhece alguém, se esbarra em alguém que você acabou de conhecer, mas está vivendo um inferno lá na sua casa, o que essa pessoa significa, e quando você olha para a necessidade dele, ele se torna o próximo, sabe assim? E é tudo que Deus espera de nós, porque Deus quer fazer deste mundo um lugar melhor, mais justo, mais digno, e é conosco que Ele conta, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para você, para que seja assim, a vontade do Senhor sobre a tua vida, hoje e para todo sempre, porque a promessa aqui é eterna. Você toma posse? É eterna, e essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para a tua vida, amém, e amém, e amém. Deus abençoe você, muito obrigado, glória a Deus.